Porto de chegada da primeira expedição da grande aventura marítima dos portugueses, foi esta ilha apelidada de Porto Santo por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira em 1418. Certamente que ela era já conhecida dos pescadores que frequentavam as águas, para além dos piratas marroquinos que infestavam a região. Assim, não podemos falar de uma verdadeira descoberta, mas sim de tomada de posse. Foi definitivamente povoada por Bartolomeu Prestrelo, o sogro do famoso Cristóvão Colombo. Passou alguns anos nesta ilha a aprofundar os seus conhecimentos de cartografia e da arte de marear com os pilotos portugueses. Não é segredo que grande parte dos seus conhecimentos deve-os a estes, embora isto tenha ficado quase esquecido nas brumas da história. No interior, o Pico do Facho é a elevação mais importante, com 517 metros, e de algumas estradas pode-se quase ver toda a extensão da ilha, de 11 km de comprimento por 6 de largura. Este cardo, agora florido, está a ser visitado por um tipo de abelha endémico do arquipélago, isto é, que apenas vive nestas ilhas. Este é um macho, pois tem a face branca, as fêmeas são negras. Num clima quente e por vezes muito seco, as plantas têm de se adaptar. Os catos reservam a água nos seus caules interiores, esta guarda exteriormente de uma forma vistosa e conspícua. A ilha de Porto Santo tem uma paisagem e um clima completamente diferentes da Madeira. É muito mais seca e árida, com temperaturas quase constantes rondando os 20 graus. A sua praia de fina areia branca, com mais de 9 km de comprimento, é um atrativo redobrado para os turistas tradicionais que não gostam de magoar os pés. A paisagem da orla marítima é majestosa, com as escarpas de rocha quase branca e agreste, contrastando com o denso azul do mar e pequenos ilhéus desertos pontuando a costa recortada. Nesta ilha o turismo subaquático poderia ter uma grande expressão, pois as águas são ainda mais claras do que as da Madeira. No entanto, não existem zonas reservadas e a pesca intensiva, muitas vezes com dinamite, quase destruiu todas as espécies animais. O empreendedor e instrutor suíço Urs Moser criou um centro de mergulho totalmente apetrechado e leva no seu barco os submarinistas até aos locais ainda desconhecidos. Partimos do novo Porto de Abrigo para uma baixa que fica perto do Ilhéu de Cima, a cerca de meia hora. Podemos aqui atingir profundidades de cerca de 30 metros e, como mergulho em mar aberto e desprotegido, este não é exatamente para principiantes. A visibilidade é muito boa e a paisagem interessante. O nosso primeiro encontro numa cavidade é com um grupo de apogons, chamados aqui de alfonsinhos. Os animais, com as bocas inchadas, são os machos, depositando aí as fêmeas os ovos para chocar. A abrote é um peixe muito comum nos Açores e muito apreciado na mesa. É mais comum em Porto Santo do que na Madeira e tem como característica principal os seus bigodes, que são na realidade duas barbatanas pélvicas, tendo na extremidade papilas gustativas que podem usar para sentir e provar a comida. Está ativa de noite, de dia esconde-se em cavidades rochosas. As lagostas da pedra ou cavacos eram outrora muito comuns no arquipélago. A sua carne é muito apreciada pelo que foram apanhados de tal modo que hoje já rareiam. Os, portanto, criaram um período de proteção no verão, quando a espécie se reproduz.
Nos areais são comuns as raias elétricas, que encontramos igualmente na Madeira. Esta espécie de badejo da família dos grandes meros que veremos a seguir existe apenas na Madeira, Ilhas Canárias e Açores, diferindo dos seus congêneres do mar Mediterrâneo e da costa africana. Na era primária, há 6 milhões de anos, a ilha de Porto Santo estava rodeada por uma barreira de coral, como a do Mar Vermelho ou norte da Austrália. Os restos dessa barreira podem-se ver hoje nas falésias calcárias com os fósseis incrustados. A praia a sul de Porto Santo pode mesmo ser considerada, juntamente com os moinhos típicos, o ex-libris da ilha. A sua finíssima areia branca, apenas comparável às areias coralíneas das Caraíbas ou Seychelles, dá à água um tom turquesa ou verde esmeralda. A temperatura desta, que pode atingir os 25 graus no verão, e a pouca profundidade, convidam verdadeiramente ao banho prolongado. Num dos contrafortes do Pico da Nachaves, a oeste da ilha, fica uma enorme pedreira de basalto cristalizado, lembrando paisagens da Irlanda e as origens vulcânicas do arquipélago.
Como temos afirmado ao longo destes programas, as atividades subaquáticas constituem, para além do interesse económico apreciável, pelas verbas despendidas pelos turistas, um desporto que pode ajudar à preservação do meio ambiente. De facto, todos os cursos de mergulho amador introduzem uma forte componente de educação ambiental, salientando a veemente necessidade do respeito pelas espécies submarinas, muitas das quais em ameaça de extinção. Estes peixes da costa africana apenas se encontram aqui nas Canárias, mais uma vez mostrando ser o arquipélago da Madeira a fronteira entre as águas quentes do Atlântico Sul e as mais frias do Norte. Uma das atividades mais compensadoras é a fotografia submarina, pois para além de proporcionar uma lembrança do passeio e de mostrar os ambientes das profundidades, constitui um registro em arquivo de animais e plantas que, infelizmente, um dia desaparecerão. Nestas águas temperadas, podem-se ver algumas esponjas de tamanho já apreciável, como estas amarelas, que quando trazidas para a superfície ficam negras em contacto com o ar. As estrelas do mar de águas quentes podem ter cores garridas. Estas de tom vermelho são as mais comuns. Existem no Atlântico até aos Açores. Esta moreia Gymnotórax unicolor é chamada na Madeira de morião pelo tamanho que pode atingir. Tem dentes curtos e poderosos, alimentando-se principalmente de caranguejos e bivalves. A moreia preta, que já tínhamos visto nos outros programas, difere da anterior fundamentalmente pelas grandes narinas que ostenta e que utiliza para orientar-se, distinguindo a diferença do cheiro do lado direito do esquerdo.
Em alguns lugares, persistem os povoamentos densos de algas, como os sargaços, onde os temíveis ouriços de diadema ainda não as dizimaram por completo. No arquipélago, o excesso destes provoca um desequilíbrio ecológico que urge controlar. Aqui podemos ver o budião verde, conhecido na Madeira por truta verde. Durante a época da reprodução, os machos como este ficam com cores mais garridas. Na zona norte, na chamada Serra de Dentro, nota-se ainda mais o abandono das povoações causado pela forte imigração. Ruínas de uma vila comunal típica apenas são povoadas pelos rebanhos de vacas e cabras e os fantasmas de um passado desconhecido. Memórias de Colombo e Isabel, de um romance que poderia ter tido outro fim, fora outra à vontade del rei Dom João II. Memória de um império perdido, de que hoje só restam ruínas. Mataiotá, Mataiotés, Tapantá, Mataiotá. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade.
Seria lógico admitir-se que a domesticação dos animais houvesse começado ao mesmo tempo que o homem, num passado muito remoto, em que a existência material da espécie humana estava tão próxima da dos animais que facilmente poderá ter com eles estabelecido ligação. No entanto, tal não aconteceu. E foi no período neolítico, quando o homem se sedentarizou, afastando-se teoricamente mais da sua componente animal, domesticando algumas espécies animais, aves e mamíferos. Os homens procuraram, em primeiro lugar, domesticar animais que lhe fornecessem meios de alimento ou agasalho, como as galinhas e os carneiros. Apenas mais tarde, tentou domar alguns animais selvagens para sua recriação, os cães e os gatos, procurando nestes animais características que se identificassem com as suas diversas personalidades, nutrindo por vezes afeição e sentimentos por eles que ultrapassam o limite da normalidade, transferindo para eles esses sentimentos que os humanos não lhes souberam agraciar. Se no caso dos cães este fenómeno se verifica, quem não conhece pessoas terrivelmente ligadas a estes animais, os gatos parecem atrair ainda mais as psicoses e os estados de solidão, individual ou em casal, e polarizar as vidas de alguns dos seus proprietários. Uma explicação para isto é o temperamento selvagem e imprevisto do gato. Ele não é o boneco nas mãos do dono que o cão por vezes representa. Ele tem uma personalidade muito forte e só dá o seu afeto e atenção quando e a quem bem lhe apetece. O gato foi certamente o último de todos os animais domésticos a ser domesticado e aquele que em menor escala perdeu os seus caracteres naturais, sendo hoje apenas parcial a sua domesticação. Já no Egito, cerca de 2600 anos antes de Cristo, era já conhecido e adorado como Deus, talvez pelas suas características peculiares. Apenas em 300 da nossa era, ele terá sido introduzido na Europa, existindo concomitantemente com outras espécies selvagens europeias de felinos, espécies estas que iriam extinguir-se quase completamente. Poder-se-ia crer à primeira vista, conhecidos os seus hábitos, que o gato se houvesse ele próprio imposto como animal doméstico. Embora ele seja, de todos os animais domésticos, o único que no estado livre não vive em grupo, mostrando-se extremamente pouco sociável, ele manifesta em relação ao homem sentimentos verdadeiramente afetivos, mas mantendo ao mesmo tempo grande independência. Como é que o homem quer transformar este animal semi-selvagem com uma personalidade forte e muito própria? Bom, através de cruzamentos, da criação de raças moles, de luxo, onde a semelhança entre o esguio gato selvagem e uma bola de peluche é pura coincidência. Sempre a mesma mania doentia de tentar moldar a natureza à sua própria imagem, que ainda por cima nem sempre é a sua melhor imagem.